Muito boa noite, hoje é dia 18 de maio de 2022 e vamos para mais alguns apontamentos do livro Os Mensageiros de André Luiz. Estamos desta vez no capítulo 20, o qual se intitula como Defesas contra o Mal. A frase de hoje que gostaríamos de salientar é: quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força, e quanto mais alto nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem. Então, o André, junto com Vicente e o Aniceto, mais Alfredo, que estava gerenciando aquele posto de socorro, eles começam a percorrer a parte externa do local e eles se admiram com as fortificações que estão lá, fortificações de defesa, né, com inclusive armas, né, o que pareciam ser armas de proteção, né, com torres de vigia, longos muros e tal. E o Alfredo, percebendo essa estranheza, ele comenta, né, que nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Então, aqui a primeira coisa que pode salientar aos nossos olhos é que é a gente saber que existem no mundo espiritual, assim como no mundo físico, organizações de espíritos que se votam à maldade, se votam à crueldade, a interesses baixos. E esses postos de socorro, eles têm que oferecer alguma defesa para os trabalhos que ali eles executam. Aí a frase que também marca no próximo capítulo é quando o Vicente ele comenta: puxa, mas eles não percebem que eles estão no caminho equivocado? E o Alfredo fala: eles estão da mesma forma que os encarnados. Então eles sabem que aquele tipo de vida vai acabar e que não é o processo adequado. Porém, né, ele comenta assim: aqui se verifica a mesma coisa, né, que é o quê? O pessoal se comportar como loucos, né, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Acho que essa frase ela é muito importante, né? Querem dominar antes de se dominarem. Quantas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia, exigindo do próximo, ao invés de olhar para nós mesmos aquilo que a gente precisa melhorar. Isso que há diversas coisas em nós que ainda precisamos melhorar, aperfeiçoar, porque temos o pé, e quando é só o pé tá bom, né? Mas temos ainda uma grande parte nossa na lama, uma grande parte nossa ainda sob o domínio de vinculações aí inferiores, de vícios, de desejos e questões que ainda nos puxam para baixo. E muitas vezes a gente quer que o outro melhore, sendo que a gente não olhou nem para a gente mesmo. E aí ele comenta assim, o Alfredo: na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas, a mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Então ele comenta que
Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Então, ele não diferencia aqui o aspecto do encarnado e do desencarnado. Né? Há, da mesma forma, nos dois, as quedas e os ambientes mais inferiores e mais superiores, em todo o local. E aí ele comenta, o Alfredo, sobre o tipo de arma que eles utilizam. Né? Ele fala, naturalmente, a ninguém atacaremos. Eles têm projéteis elétricos, eles têm lá. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. E as armas que eles têm lá assustam terrivelmente e demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? O André pergunta para ele. Poderiam causar a impressão de morte. E aí ele explica melhor. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Ou seja, através do pensamento, através das nossas emoções, você consegue densificar ou sutilizar o veículo que eles utilizam, né? Que aqui é o perispírito. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes, menos adiantados no caminho da vida. Então, esses se tornam vulneráveis devido à densidade do seu corpo perispiritual. E isso é feito, como eu falei agora, pelos pensamentos e pelas emoções, pelos desejos, pelo apego às coisas materiais. E aí entra a nossa frase, né, que a gente pode, de repente, ficar assustado ou surpreso de que locais espirituais utilizem desse tipo de força ainda talvez mais agressiva, né, para a proteção. E aí entra a frase que a gente trouxe ali no início. Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força. E quanto mais alto, no plano do espírito, mais pura se revela a força do bem. Então, a diferença do bem da força que ele coloca aqui e a força do bem. Quando estamos em locais ainda mais densos, ainda de violência, de ter que lidar com indivíduos ainda mais apegados à matéria, a força ela é inevitável. Então, às vezes ela é necessária. Mas à medida que a gente se sutiliza e evolui, você passa a utilizar não o bem da força, e sim a força do bem. Tá? Então, substitui-se a maneira como nos relacionamos com os outros, né? Sem se utilizar esse tipo de artifício, digamos assim. E a reflexão aqui, como todo o nosso estudo, é quanto nós temos utilizado dessa força no nosso dia a dia e quanto nós temos utilizado de forma, às vezes, desnecessária. Né? Porque para substituir, de repente, uma vulnerabilidade que é nossa. E não que o ambiente se faça necessária a utilização daquela força. Quando a gente tem inseguranças, a gente tenta suplementar elas ou suplantá-las através de certa violência, seja ela em palavras, né? Formas de falar, formas de agir, que muitas vezes não são necessárias. Beleza? Que tenhamos uma boa semana de muita luz e muita paz.